Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Um Encontro Muda Tudo. Eu sou a Tatiane Pontes e eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da palavra com vocês, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem me ensinado, me confrontado. E, gente, esse texto que eu quero ler com vocês hoje tem tudo a ver com mudança de estação, tem tudo a ver com saindo da zona de conforto. Porque, de fato, eu vejo que como que Deus trabalha em nós, como ele nos forja, como ele nos ensina, nos instrui quando a gente decide primeiro obedecer a sua voz, né, e ir em direção àquilo que ele quer, né? Deus tem um caminho traçado para mim, para você, né? Mas muitas vezes a gente resiste, a gente não quer ir para esse desconhecido, para esse novo. E eu acho que o maior exemplo disso, o maior exemplo de fé, maior exemplo, ou um dos maiores, né, é Abraão, né? Então, lá em Gênesis 12, fala assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E esse texto, ele foi um texto que me acompanhou durante o ano de 2023, e eu por muitas vezes achei que de fato a mudança que o Senhor faria na minha vida seria geográfica. Quando eu comecei a ser ministrar através dessa palavra, eu falei: Deus, o Senhor vai me mudar de lugar, o Senhor vai nos levar para um outro lugar, né, a minha e minha família. E aí o tempo foi passando e essa palavra queimando no meu coração. E hoje, no final de 2024, eu tenho entendido por que que o Senhor falou essa palavra para mim. Ela fez todo sentido, né? O Senhor está nos transicionando para outra área, para outras áreas, né? Em outras áreas da nossa vida, não só a minha, mas aqui da minha casa. E aí eu tenho entendido, né? E esse processo de sair, gente, sair de algum lugar sempre é muito difícil, né? Por mais que, às vezes, quando a gente está em um ambiente, a gente fala da zona de conforto, mas ela nem sempre é confortável, né? Igual eu uso o exemplo da obesidade, por exemplo, né? Quando eu estava acima do peso, eu estava dentro da minha zona de conforto, mas nem sempre era uma zona de conforto propriamente dita, né? Muitas vezes tinha ali desconforto, dores, né? Autoestima que sempre estava baixa, né? Baixa autoestima, né? A saúde muito já debilitada, né? Mesmo sendo jovem, estava com a saúde debilitada. Então, por mais que eu estava na zona de conforto fisicamente falando, eu não estava confortável com aquela situação. E isso também acontece em outras áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente está em um ambiente, aquele ambiente ele já não funciona mais pra gente, né? Mas a gente tá numa zona de conforto e a gente não quer muitas vezes pagar o preço, né, dessa transição de ir para esse desconhecido, de ir para esse novo, né? E muitas vezes a gente questiona: mas Deus, será? Será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer que eu faça, né? E quando Deus falou para ele sair da terra, ele não falou qual terra. Ele só mandou ele sair. E às vezes a gente quer sair de uma terra, a gente quer se movimentar de área profissional, né? Em outras áreas da nossa vida, mas a gente fica: Senhor, me dá um sinal. Senhor, me mostra, né? Me fala. E às vezes aquilo já tá queimando no seu coração, né? Aquele desejo de algo novo, aquele desejo de que a sua estação naquele lugar acabou, encerrou, né? Aquele ciclo precisa ser fechado. E eu já passei por temporadas assim na minha vida onde eu me senti extremamente cansada emocionalmente em certos ambientes, porque o Senhor já tinha tirado a mão, né? O tempo, né? Quando a gente fala sobre tempo, né? O nosso tempo e o tempo de Deus são tempos diferentes. E eu vejo que quando Deus ele tira a mão naquela ocasião, daquela estação da sua vida que não é mais para você estar ali, não é mais para você estar fazendo o trabalho que você está fazendo ou servindo naquele lugar que você está servindo hoje, há um incômodo dentro da gente, né? A gente perde a paz e muitas vezes a paz é aquilo que vai ser como uma voz suave de Deus pra gente.
para saber que de fato, poxa, aqui encerrou, eu preciso dar um novo passo, e muitas vezes esse passo é um passo de fé. Por que é um passo de fé? Porque é um desconhecido, que muitas vezes eu não sei o que vai vir, o que há de vir. Mas se eu estou em obediência, se eu caminho em obediência, né, a mão do Senhor está comigo e Ele vai abrir os caminhos. E quando você tem uma palavra e você obedece os mandamentos, nada pode te parar, né? Você pode se abater, você pode se sentir cansada, né, ou cansado, porque você é um ser humano, né? E às vezes a gente acha que a gente não vai sentir tudo isso, gente, mas a gente vai, porque faz parte da nossa humanidade, da nossa carnalidade, né? A gente faz o que a gente pode, se alimenta, se hidrata, come bem, mas existem dias bons e dias maus para todos nós, né? Mas é importante entender o que dentro de tudo isso, né? Quando a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que tudo coopera para o bem, né? Então, até uma situação difícil, uma situação que te entristece, né? Às vezes você tá debilitada na sua saúde física, às vezes na sua saúde emocional, às vezes nos seus relacionamentos, né? E você pergunta para Deus, mas Senhor, por quê? E aí muitas vezes a gente tem que mudar, ao invés de perguntar o porquê, Senhor, para quê? Né? É um propósito maior, eu preciso ser forjada nisso para me crescer mais, para me amadurecer mais, porque nós precisamos estar prontas para aquilo que o Senhor quer fazer. E eu tenho entendido que o Senhor, ele se importa muito mais com o que está dentro da gente, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a realização de alguma coisa. A gente quer se tornar realizadores, né? Conquistadores, né? A gente vive numa geração que todos almejam o sucesso, todos almejam o reconhecimento, mas muitas vezes a gente não avalia dentro o que me motiva, qual é a minha real motivação, por que eu faço aquilo que eu tô fazendo, eu sou aprovada diante de Deus com essa motivação, né? E eu falo pro Senhor quando eu sinto uma motivação inadequada, porque Ele conhece, né? A gente já falou sobre isso aqui em vídeos anteriores. O Senhor conhece o nosso coração. Então, com Ele a gente não precisa fingir, né? Fazer média. Ele, muitas vezes, para nos ajudar, Ele precisa ouvir, porque é a verdade sobre nós que vai nos libertar, né? Quando a gente confessa, né, aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a ser curado pelo Senhor, né? Mas enquanto a gente está na negação de eu não confessar, né, o meu pecado, aquilo que eu sei que é escondido, né, que ninguém tá vendo, a gente não é liberto de fato, de verdade, né? E muitas vezes para o Senhor fazer, deixar, nos depositar, abrir os caminhos ali para nossa terra, a terra que Ele vai nos mostrar, né? A gente precisa dessa obediência. E aqui eu vejo que Abraão é um exemplo e ao mesmo tempo ele não seguiu exatamente o que o Deus falou para ele, né? Ele foi obediente em sair, porém ele levou Ló, né? O seu sobrinho. E eu vejo que muitas vezes a gente é Abraão. O Senhor, ele nos dá, porque aqui o Senhor deu uma ordem clara para ele, né? Sai da sua terra, da sua parentela. Então, quer dizer que não era o que o Senhor iria fazer na vida de Abraão, não era na vida de Ló também. Lógico que Ló, caminhando com Abraão, ele foi abençoado de tabela, né? Tem isso também. A bênção está sobre você, então ela vai escorrer sobre quem está à sua volta. As pessoas que caminham com você vão ser abençoadas através da sua vida. Mas aqui o Senhor falou para Abraão sair da terra e da parentela, mas ele levou Ló. E às vezes eu e você carrega Ló, né? Deus tá falando assim, filha,
ó, você vai caminhar para cá agora. Mas você fala, mas eu vou levar fulano. Mas o Senhor não mandou você levar fulano, né? O Senhor falou para você ir, né? Ali com que ele seria suficiente, né? Que ele te daria a terra que ele te prometeu. Então, assim, Deus tem promessas na minha e na sua vida que muitas vezes não aconteceram ainda por falta desse entendimento, desse crescimento. E aí lá na frente, né? A gente começa a ver no capítulo 13, né? A desavença entre Abraão e Ló. Essa ordem foi lá no capítulo 12, né? Para não levar parente. E ele levou. E aí tem a desavença, porque o Senhor, ele é o alfa, ômega, né? Ele é início e fim. Então ele sabe o fim das coisas. Eu e você tem uma mente muito limitada. Então, às vezes, a gente acha que, mas Deus, como não, né? O Senhor não quer que eu faça isso, o Senhor não quer que eu faça isso por essa pessoa. Então, até boas obras, elas precisam estar debaixo da vontade de Deus para você realizar, né? Porque se Deus não te orientou, não faça. Se Deus não te deu uma ordem, não faça. Ou a ordem que Deus te deu, obedeça prontamente da maneira que Ele te pediu para fazer. Então, às vezes, Deus vai te mandar sair, às vezes Deus vai te mandar ficar, às vezes Deus vai te mandar falar, às vezes Deus vai te mandar você se calar. E eu sei que é difícil, gente. Esses dias mesmo eu tenho avaliado muito a minha vida, assim. E eu tenho falado muito isso com o Senhor nas minhas orações. Eu falo, Senhor, não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil temer e seguir de fato. Porque às vezes a gente guarda uma mágoa, por exemplo, e a gente acha que aquilo tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque quando a gente não perdoa, a gente também não é perdoado por Deus, né? E então, assim, são detalhes, né? São detalhes que a gente não pode fingir demência, né? Fazer egípcia, que tudo bem, Senhor, eu né? Levar a vida desse jeito e não se conformar com aquilo. Quantas vezes a gente fica anos dentro da igreja, hoje o devocional tá falando sobre isso, experiências com Deus. Nós passamos, né? E a gente tem aquele pecado de estimação. E tudo bem, Senhor, eu nem oro mais em relação àquilo, porque eu já me conformei tanto em viver daquela forma, em ter aquele pecado e aquelas práticas, que eu me acomodei e eu não luto contra aquilo mais, né? E isso é um erro, né? Isso é um erro. E para o inimigo, muitas vezes, é muito melhor você estar ali dentro da casa de Deus, né? Fazendo de um bom cidadão, né? Mas carregando esses pecados ali, achando que tá tudo bem, né? Então, que o Espírito Santo de Deus, ele nos traga isso, né? Ele nos traga esse temor, ele nos traga essa consciência, né? De temer a Deus acima dos homens, de temer a Deus acima de todas as coisas, de ser a mesma pessoa em todos os ambientes que a gente chegar, né? De ser uma pessoa em qualquer lugar, gente, né? Eu já falei sobre isso aqui também, né? Sobre muitas vezes a gente ter uma dupla personalidade, né? A gente, de acordo com o ambiente, a gente vê quem a gente vai ser. Não é isso, né? Não é fazer essa separação, porque o Senhor, ele tá conosco o tempo todo, né? Então, às vezes a gente teme tanto o julgamento dos outros, mas a gente esquece que o Senhor, ele tá presente, ele se faz presente, né? E ele sabe, de fato, o que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, né? Então, que você faça essa avaliação, né? Entenda o que o Senhor tem para sua vida, né? Para esse novo ano. A gente está encerrando 2024, já é dezembro, dia 3 de dezembro, gente. Esse ano voou. E eu fazendo uma avaliação, né? Deus fez tantas coisas na minha vida, na minha família.
E eu peço muito para o Senhor, Senhor, não me deixa se esquecer que é o Senhor. Foi o Senhor que me trouxe até aqui, é o Senhor que me sustentou, é o Senhor que me ajudou em cada batalha, em cada luta, em cada dia de alegria, o Senhor estava lá, né? Então, assim, que a gente não se esqueça disso, né? E que a gente projete o nosso próximo ano, né? Com Ele em primeiro. Senhor, quando a gente for sentar para montar nosso planejamento, Senhor, quais são os próximos passos? O que eu devo fazer, Senhor? Qual é a sua vontade para minha vida agora? Né? Às vezes a gente vai atrás de conselheiro, atrás de mentor, atrás de todo mundo, para que ele nos entregue uma resposta, né, dos nossos próximos passos. Mas você já fez essa pergunta para o Senhor? O que ele tem para esse último mês? O que ele tem para o próximo ano, para sua vida e para sua casa? Então, que Deus te abençoe, que você tenha essa mentalidade de entender que tudo está debaixo da mão do Senhor e que os planos dele são de paz e não de mal. Então, se tirou a sua paz, talvez seja que esse não é o plano do Senhor para sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.